Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe vocês que estão acompanhando este canal, que estão inscritos, que estão lendo a Bíblia junto comigo. Graças a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos com vocês. E hoje a gente vai estar meditando no Salmos 105 e 106. Vamos estar lendo esses dois salmos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, mais uma vez, Senhor, que o Senhor nos oriente com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No Salmo 105 fala bem assim: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízos que pronunciou. Os descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, pois 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: Darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Aqui ele traz lembrança da aliança que foi feita com Isaac e Jacó. Ali ele traz com Abraão, né? E está lembrando desta aliança e mostrando ali. Ele não permitiu que alguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés como correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Ele traz lembrança a José também, como ele foi vendido ali como escravo ali para o faraó. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-se mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por médio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Canaã. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infectada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou um enxame de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a terra. Arrasou as suas videiras e figueiras, e destruiu as árvores dos seus territórios. Ordenou, e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles,
todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com um verdadeiro pavor dos israelitas. Eles estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram a ele, enviou codornizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos de alegria. Deu-lhes a terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Então ele está resumindo o que aconteceu ali quando José foi para o Egito e se estabeleceram lá, e depois como foi a retirada, tudo o Senhor está lembrando neste Salmo 105. No Salmo 106 fala bem assim: Aleluia, deem graça ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Aqui ele já está trazendo a lembrança também da rebelião já do povo, já do coração ali que não estava já querendo estar servindo o Senhor. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e eles cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Vale lembrar aqui que naquela situação, quando aconteceu esse fenômeno aí, dá para dizer desta forma, eles foram, digamos, a terra abriu, eles foram direto todos para o Sheol, como escreve lá em Gênesis, lá começa a falar nesta forma aí. Aliás, em Moisés ali, ele vem relatando ali essa questão aí, que eles foram engolidos e foram até o inferno vivos, como fala esse contexto aí. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cão, efeitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas lendas
e não obedeceram ao Senhor. Assim ele, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas do Meriba, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado, e em vez disso, misturaram-se com as suas nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas nações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. Ele sentiu aversão por sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou-se para o seu sofrimento deles, quando ouviram o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, que todo o povo diga amém e aleluia. Enfim, terminamos mais um capítulo, aliás, o Salmo 106, que ele relata também aqueles feitos do povo de Israel, que quando saiu ali do Egito, ali da terra de Gozém, como Moisés vem conduzindo esse povo, e depois ali como esse povo até os filhos sacrificou a ídolos, aos demônios, que nem está escrito ali, e o Senhor entregou eles a cativeiros e cativos. Enfim, graças a Deus que Cristo veio e colocou um fim em todos esses detalhes aí, porque sem Jesus nós estaríamos perdidos, dá para dizer desta forma. Graças a Deus, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até as próximas leituras. Até mais!